Fala galera, beleza? Bom, dando continuidade a essa série de vídeos sobre como a gente pode sair dessa crise econômica financeira que impactou todo mundo, né? Essa crise causada pela pandemia da Covid-19, hoje eu vou falar sobre os aspectos psicológicos e motivacionais que a gente pode utilizar. Deixo bem claro que eu sou advogado, não sou psicólogo, tá? Então hoje o que eu vou falar para vocês é coisa que eu faço. Pode dar certo para mim, pode não dar certo para você. Eu não sou o dono da verdade e é muito subjetivo, né? Motivação é uma coisa muito subjetiva. Tem coisa que me motiva e tem coisa que não me motiva. Agora, essa mesma coisa pode motivar você. O que eu faço, tá? Deixo muito claro isso. Bom, o primeiro ponto é a gente tem que ter uma meta, né? A gente tem que saber onde a gente quer chegar. A gente tem que saber o que quer. Não dá para você entrar numa estrada, você entra num carro, sobe na moto, ou entra num ônibus, num avião. Não dá para você entrar simplesmente sem saber onde você está indo. Você começa a dirigir na estrada e você não sabe para onde vai. Simples assim, você só vai gastar combustível, né? Então, o que acontece? Se você não sabe para onde vai, qualquer estrada é estrada errada, né? Você não sabe para onde está indo. Aquela coisa do deixar a vida me levar, a vida leva eu, ela é bem legal, ela é bem gostosa e tal, mas ela tem suas limitações, vai até a página 2, né? Eu acho que a gente tem que ter meta, sim, de curto, médio e longo prazo. A Natália Arculi, do canal Me Poupe, lá no YouTube, ela fala bastante disso, sobre a metinha, meta, metone, por aí vai, né? A gente estabelece metas escalonadas para atingir um objetivo maior. Então, por exemplo, você que quer comprar sua casa própria e você procurou uma casa e a sua casa custa 190 mil, hoje pode parecer bem distante, mas conforme você vai caminhando, conforme você vai estabelecendo as metas e cumprindo as suas metas, aquele seu sonho fica cada vez mais próximo. Num determinado momento, você vai ver que aquele sonho de 190 mil seu podia ser até um sonho baixo para você, porque você conseguiu chegar num ponto muito maior do que aquele. Mas isso precisa ser muito bem visto, isso precisa ser muito bem trabalhado dentro da gente, né? Na palavra da moda, a gente tem que mudar o mindset, né? O que é mudar o mindset? É você estabelecer esse foco e ter como objetivo de vida atingir aquela meta que você estabeleceu, aquela meta que você cravou. Isso não é só nesse momento de pandemia, tá, gente? Isso me ajuda muito em todos os aspectos da minha vida. Eu tenho uma meta principal aqui em cima, tenho metas escalonadas para atingir essa minha meta. É claro que de vez em quando eu dou uma escorregada, mas a gente tem que ter humildade e a modéstia, principalmente a humildade de olhar no espelho, reconhecer a escorregada e voltar de novo para o caminho, voltar novamente para o caminho que você estava. Eu acho que o ponto principal de você conseguir mudar a vida é poder mudar a si mesmo. E aí você consegue mudar a vida. Pelo menos é dessa forma que eu enxergo, é isso que eu faço. Eu não prego simplesmente as coisas, eu faço o que eu falo. Eu tento diminuir a distância ao máximo possível da teoria e da prática, né? Eu acredito que a distância de teoria e prática é a exata medida da incompetência das pessoas. Então, o que eu imagino? Primeiro, essa questão da meta. Tem que ter uma meta, tá? Não importa o tamanho da meta, a meta é você que vai definir. O que importa é que essa meta te motive, essa meta seja importante para você. Porque se for uma meta que não tenha relevância na sua vida, que você não acorde de manhã para cumprir aquela meta, que você não veja significado nela, você não vai ter motivação necessária para poder atingir essa mesma meta. E a gente está falando de motivação, então a motivação ela vem de dentro primeiro, né? É algo que motiva a ação. E o que vai motivar a ação? Algo que seja significante para você, significativo para você. Tá? Outra coisa que eu faço bastante é me espelhar em pessoas que passaram por momentos tão ruins quanto, ou às vezes até piores do que a gente está passando agora, ou do que eu passo. Né? É aquela velha história do eu chorava por não ter sapatos até ver alguém que não tinha os pés e sorrindo de alegria, entendeu? Porque aquela pessoa, ela conseguiu ver a beleza da vida que eu não estava conseguindo ver. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, quando a gente começa a pensar, não que existem pessoas piores que a gente pra gente se motivar, não é isso.
tá? O que eu quero dizer é que a gente tem que se motivar olhando para pessoas que tiveram problemas tão sérios quanto ou piores que os nossos e conseguiram superar esses problemas. Porque como eu disse no vídeo anterior, a nossa vontade de superar os problemas é inversamente proporcional ao tamanho do problema, ou vice-versa, na verdade, né? O tamanho do problema é inversamente proporcional à nossa vontade de resolver. Isso significa que quanto maior a minha vontade de resolver o problema, menor é o meu problema. Agora, quanto menor for a minha vontade de resolver, maior vai ser o problema. Problema todo mundo tem. De história triste o mundo tá cheio. Não é assim que o povo fala, né? No linguajar cotidiano. De história triste já basta a minha, né? Não, não é bem assim que funciona. Como eu disse, nós somos animais sociais. Então a gente tem que sim olhar para o próximo. A gente tem que ter esse olhar para o próximo para a gente se espelhar nos bons exemplos que a vida nos traz, tá? Então esses são os dois aspectos principais que eu utilizo na minha vida para conseguir me motivar, buscar os resultados e, principal, poder sustentar a minha família e as pessoas que estão à minha volta, os meus colaboradores, as pessoas que trabalham comigo. Né? Esse, para mim, é o ponto principal, sabe? Existem pessoas e quanto mais você cresce, mais pessoas vão depender de você. Isso é inerente, infelizmente não, na verdade, felizmente, isso é inerente do crescimento. Quanto mais você cresce, mais as pessoas vão depender de você. E nesse sentido, é muito importante a gente ter essa noção de sociedade, a gente tem que ter essa noção que nós somos animais sociais. Por último, mas não menos importante, tá? O Napoleon Hill, ele diz num livro dele, O Segredo das Mentes Milionárias, não, é do T. Harv Eker. Bom, tem um livro do Napoleon Hill, que agora não vou me lembrar o nome, depois eu posto nos stories aí, que ele trata dos segredos, né, dos fatores psicológicos de todos os grandes milionários e empreendedores da história, tá? E quando eu falo empreendedor, eu não estou falando só dono de empresa, eu estou falando também aquele cara que é empreendedor interno, tá? Esse empreendedor interno, empreendedor corporativo, ele traz novidades para a empresa. E ele diz que a gente tem que sempre repetir para si próprio uma mensagem positiva logo pela manhã e antes de dormir, 2 vezes ao dia. Acordou e na hora que vai dormir. A gente tem que repetir para si próprio todo santo dia essa mensagem. Porque essa repetição dessa mensagem é que vai fazer com que a gente mude internamente e aí a gente começa também a trabalhar, o cérebro começa a trabalhar para que a gente possa atingir aquele objetivo. O vídeo de hoje ficou um pouquinho mais longo do que o normal, mas o tema é um pouco mais complexo, um pouco mais pesado, e a gente está falando também de experiências pessoais, então é difícil ser objetivo com experiências subjetivas, né? Bom, espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, dá um like no vídeo. Se estiverem gostando, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você conhece. Se esse vídeo for ajudar alguém, eu já ajudei alguém, tá? Já teve pessoa que me mandou uma mensagem dizendo que o meu vídeo ajudou, que deu uma luz para ela. Eu agradeço, isso para mim é fenomenal. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, para mim já tá ótimo. Se eu ajudar 2, 3, 4, para mim vai ser maravilhoso. Porque tem uma frase que se você não está fazendo a vida de alguém melhor, você está desperdiçando seu tempo. E eu tenho como propósito de vida fazer a vida das pessoas que estão à minha volta melhor. A vida dessas pessoas tem que estar melhor, aí sim a minha vai ficar também. Esse é o meu propósito de vida, tá? E é assim que eu penso. Eu penso primeiro em ajudar o próximo, depois eu vejo o que eu faço para mim mesmo, tá? Você pode achar que é demagogia da minha parte, mas minhas atitudes dizem por si mesmo, dizem por si próprias. Espero que vocês estejam gostando, compartilhe, dê um like no vídeo e a gente se vê na próxima. Abraço!